Maravilha, maravilha. Quem fala é Emerson Montanha. Eu e Gabi estamos aqui no especial Monte Web Baixada. Já que não é mais especial, já virou de casa. Aqui no Manancial Podcast, né, com a ajuda da técnica do Zé Felipe ali, né, e cuidando também da parte de mídia, né? A Caixa da Maria, né? Além da Duda, né? Que está ali fazendo toda a Social media. social media também, na ausência da tua filha, tem uma social media aí, né? Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Quem está com a gente hoje? Gente, hoje estamos aqui com a presença ilustre de Nanda Rodrigues. Nanda, é muito prazer ter aqui você com a gente. Seja muito bem-vinda, que seja a primeira de muitas, né? Porque ela tem muita história para contar. Essa tem história. E hoje ela vai falar aí de algo muito especial, um momento muito marcante da vida dela. Mas antes eu queria que você dissesse pra gente quem é Nanda Rodrigues. Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis, né, que a gente precisa responder. Mas quem é Nanda Rodrigues hoje? Vamos falar de hoje, né? Hoje, Nanda Rodrigues é uma mulher, filha de Deus, né? Convicta disso. Não abro mão do amor de Deus, nem da minha fé, nem de nada. Que se refere a Deus. Deus está sempre em primeiro lugar. E vocês vão entender um pouco mais pra frente. Mãe de dois, né? Mãe do Guilherme e Maria Eduarda. E uma mulher guerreira. Eu posso dizer. Duda Rodrigues. Eu posso dizer que eu sou uma mulher guerreira, resiliente. Literalmente. Há guerras. Literalmente há guerras. Sejam elas quais forem. E você travou muitas guerras na sua trajetória, né? Sim. E hoje temos aqui um tema muito peculiar que diz muito sobre isso. A gente vai extrair ele. Que eu queria que você dissesse pra gente esse tema do caos ao recomeço. É forte, mas tem história. Conta pra gente sobre isso. Então, esse tema do caos ao recomeço é um tema de um livro que eu estou escrevendo, né? Que foi foi o meu encontro com Deus de verdade. Eu tinha acabado de ser traída, né? Inúmeras traições dentro de um relacionamento de 1 ano, que acabou com o meu emocional. E eu já estava morta emocionalmente, vivendo tinha colocado ele no topo como prioridade da minha vida. Até que um dia eu tive uma crise de ansiedade e eu tentei me matar, tentei me suicidar. E no desespero, eu gritando muito, chorando muito na sala da minha casa, sentada no sofá, tentando tirar a minha vida, o meu filho com a minha mãe, desesperados, falaram assim: para com isso, eu já não tinha mais o que tentar. Sabe quando você não tem mais o que tentar na vida? Já tinha tentado de tudo, mãe solteira, aquela coisa toda, várias frustrações. E o meu filho me fez uma pergunta que eu posso dizer que foi não digo que foi a virada de chave, mas foi o começo da virada. Ele me fez a seguinte pergunta: mãe, o que você faz que te deixa feliz, independente de dinheiro, de status, de relacionamento? E eu falei pra ele assim, chorando muito, eu falei: cuidar de pessoas. E aí ele falou assim: ai, graças a Deus, então você vai cuidar de pessoas. O que você vai fazer com essa resposta que você me deu? Né? Meio coach, né? Sim. Filho de coach, né? Aí eu falei, pensei, eu tinha uma loja na época que já estava falindo por causa do meu emocional. Falei, vou para Petrópolis ajudar no resgate das vítimas. Sou bombeira civil também por formação. Só que não atuante mais. E aí ele: você tá louca? Você não sabe de morte, de tragédia, vai fazer o que lá? Mas, na verdade, eu não queria ir para ajudar. Eu queria ir para acabar com a minha vida. Entende? Como é que é conflitante isso? Eu queria ir para ajudar e nunca mais voltar. Eu queria resgatar vidas, mas eu queria abandonar a minha vida. E aí, ele deu uma surtada, né? Mãe, você tá maluca? Minha mãe, deixa ela ir. Eu tinha R$30 na carteira. Eu peguei R$30, peguei a minha farda e fui para Petrópolis no outro dia. Lá eu fiquei 5 dias. Eu fechei loja, eu deixei meus clientes passando rifa para poder pagar aluguel. Expliquei a situação, falei que estava indo para lá, só que até então ninguém sabia o que estava real, né? O que estava acontecendo, né? Eu era uma pessoa pública ali naquela loja, dona de loja, uma depressão por causa de um relacionamento, ficou confuso ali para explicar, até explicar.
E aí eu falei que eu estava indo para ajudar no resgate. Entreguei meu colar para minha filha, que ela tá até ali usando até hoje, né? Como se fosse um amuleto para ela. E fui. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei 3 dias. Na primeira noite, eu já ouvi Deus falando comigo. Eu tava com o coração muito turbulento. E na primeira noite, eu já tive um quadro de uma pessoa que perdeu tudo lá, desalojada, com uma crise de ansiedade. Eu estava no banheiro, escovando o dente, no banheiro da escola que eu fiquei alojada, sem conhecer ninguém, eu não conhecia ninguém, eu fiz sem contato nenhum. Eu fui, cheguei na cidade e tentei me achar um canto para ficar. Dessa maneira. E lá essa mulher começou a ter crise de ansiedade e eu fiquei escovando o dente e falei, não vou lá. Porque, na verdade, eu não sabia nem mais os primeiros... Eu não lembrava direito dos primeiros socorros. Eu só queria tirar os corpos sem vida, porque era muito mais fácil, né? Naquela situação. E aí, eu escovando o dente, Deus falou pra mim, um monte de gente em cima dela, o pessoal do quartel, os meninos novinhos, verificando pressão e dando calmante, aquela coisa... E Deus falou assim, vai lá porque você sabe o que ela tem. E aí quando eu cheguei lá fora do banheiro, ela estava no corredor bem na porta, eu olhei para a cara dela e Deus falou, você sabe o que ela tem. Ninguém está conseguindo resolver. E aí eu falei para elas, pessoal, eu não estava de farda na hora, já estava me arrumando para dormir. Eu falei, pessoal, eu sei o que ela tem. Ela está tendo uma crise de ansiedade. Ela sofreu muito, ela perdeu tudo. Dá um abraço nela, dá licença, deixa eu dar um abraço nela. E ali eu abracei, fiz uma oração por ela e passou. Ficamos muito amigas, tenho contato dela até hoje. Aí eu comecei, na segunda noite eu já conheci um grupo de bombeiros, né? Um deles em específico, uma pessoa que eu vou contar um pouquinho mais pra frente dele, que é o Paraná, e que ele é do Paraná, um bombeiro do Paraná, que eu fui acolhida por ele. Eu digo que ele foi um anjo que Deus colocou ali para me cuidar naqueles dias. E eu sei que teve momentos ali, no meio daquela destruição, eu pequena desse jeito, no meio de um monte de bombeiros enormes, sargento, coronéis, eu era a única bombeira civil ali no meio. E existiam momentos que não podia ficar bombeiro civil, só bombeiro militares, né? E eu ficava. Eu sempre era autorizada a ficar. Sempre. Sou filha de bombeiro também, de bombeiro militar. E eu ficava ali o dia inteiro com aquela enxada, cavando, e achava um corpo e tal. Só que assim, aonde eu tava, que eram vários pontos no morro da oficina, e aonde eu tava nunca tinha cheiro, o cachorro cheirava e tal, mas nunca tirava o corpo. E aí no terceiro dia, no quarto dia de pela manhã, eu falei, muito sol, muito calor, eu falei pro Paraná assim, eu não aguento mais essa vida. Eu queria morrer, não tem mais nada pra fazer, não aguento mais ficar cavando. Eu tô cansada. Aí ele falou, tá na hora de você voltar pra casa. Eu falei, não, não tá na hora de eu voltar pra casa, não quero voltar pra casa. E aí, ele me parou, ele me pegou pelo ombro, me colocou de frente a uma vitrine de uma vidraçaria que tinha, fechada. Ele me deu uma sacudida, eu tava de farda, um sol de meio-dia, rachando. Ele me sacudiu, ele falou assim, o que você vê? E aí eu olhei aquilo assim, assustada, não esperava um homem gritar, já tava vendo de relacionamento abusivo, né, tóxico, totalmente. E eu falava, meu Deus, ele, o que você vê? Fala, bombeira Leite, o que você vê? Aí eu falei, eu vejo uma bombeira. Aí ele, você é uma mulher incrível, você é uma bombeira onça. E ali ele gritava comigo na rua. E você não vai deixar que ninguém fale ao contrário de você. Por fim, voltamos para ao morro da oficina. No quarto dia, até então a cidade era movida por orações, né? E eu nunca tinha ouvido a oração, porque eu passava pelas orações com a enxada, pessoal, grupinho orando aqui, grupinho orando ali, eu sempre passava, subia e descia o morro, ia de madrugada, sem medo de morrer, sem medo de cair, porque a minha vontade era essa. E no quarto dia pela manhã, eu lembro que o Paraná, ele falou assim para mim, tem um grupo de oração aqui, vem, me puxou. Só que o Paraná, ele é de uma outra religião oposta da minha. E a gente recebeu uma puxada de uma pessoa que, independente da religião, tem uma fé enorme por Deus, é uma coisa incrível. E a gente percebe que Deus, ele usa quem ele quer. E aí eu escutei a oração, meu filho chegou, meu filho de 21 anos também estava lá com outro grupo, que ele também é bombeiro civil. Recebemos naquele dia eu recebi 2 orações, antes de subir o morro, no quarto dia. E eu subi o morro. E aí não deu 5 minutos eu em cima do morro. Tinha a escavadeira, um bombeiro de frente, o Paraná e eu. 4 bombeiros só.
E ali, na segunda vez que a escavadeira passou, nós achamos uma criança, né? Não vou citar o nome, mas uma criança de 3 anos. Tô correndo, né? A criança de 3 Não, pode anos, ficar à vontade. sem vida. E ali, quando eu subi com aquela criança que o Paraná falou assim, você tá bem? Eu falei, já posso voltar para casa. E aí, conforme eu ia subindo, que eu ia encontrando, que eu encontrei meu filho em cima de uma pedra, no meio daquela destruição, eu olhei pro meu filho e fiz assim, falei o nome da criança, falei 3 anos. E aí Deus, enquanto eu subia no meio daquele caos, literalmente, tudo quebrado, sabe? Casa pela metade, casa no chão, guarda-roupa, roupa de bebê, fralda de um lado, boneca do outro. Eu falei, Deus falou nitidamente no meu ouvido: eu te dei vida para que você leve vida. Volte e cumpra o que eu te chamei para fazer. Nossa, que forte. E aí, nesse mesmo dia, nós entregamos a criança, né? Já sem vida para o tio, que a mãe também já tinha, infelizmente, falecido. E nós descemos. Quando nós descemos, eu recebi outra oração de um pastor de uma igreja. Então, eu recebi 3 orações no mesmo dia. E ali eu desabei. E aí o pastor falou, pode voltar para casa. Aí eu voltei para casa. E aí, para recomeçar, foi difícil, né? Como é que você recomeça depois do cenário disso tudo? Mas peraí, quanto tempo durou esse caos que você viveu ali? 5 dias. 5 dias, uma Foram vida. 5 Foi uma dias vida em 5 que dias. eu vivi tudo que vocês possam imaginar nesses 5 dias. Foi intenso. Foi muito intenso. Meu Deus. E aí, quando eu voltei, eu falei, preciso recomeçar. Recomeçar. Aí entra o recomeço da E aí entra o recomeço. E qual era esse recomeço? Primeira coisa, fechar a loja, porque ali não era meu propósito. Eu não estava feliz ali, eu estava trancada. E então, eu falei, gente, o que eu tenho na mão hoje? O Apaixone-se, que é um projeto que eu tenho de mulheres, né, para levantar a autoestima. Eu falei, Deus falou, cuida das mulheres. Eu voltei, entrei em contato com o gerente de um hotel, o Elias, que ele é maravilhoso, eu digo que ele é mais do que um amigo. Eu posso dizer hoje que existem muitas pessoas pontuais que me ajudaram quando eu não tinha nada, quando eu não tinha nem o que comer. E o Elias foi uma pessoa que ele falou assim, eu vou te ajudar no teu propósito. Abriu o espaço do hotel para mim, fiz meu primeiro evento com mulheres, e ali foram 65 mulheres impactadas. Foi quando eu falei assim, não, nasci para fazer a obra, que eu reconheci. E eu, hoje, como mentora de mulheres, já tenho o Desperte Voe, que é para empreendedora, já tenho a Mentoring Class, o Mapa PX, já tenho uma esteira de produtos. Mas hoje eu posso dizer que o início de tudo é se conhecer. O autoconhecimento transforma vidas, sabe? E eu precisei ir para um cenário de morte para descobrir quem eu era. E pela voz de uma pessoa que não mente, que era Deus. Pela voz dele. Ele falou, você volta e cumpra o que eu te chamei para fazer. Te dei vida para que você leve vida. E hoje, quando eu olho para minhas pupilas, né? Por que pupilas? São a menina dos olhos, né? Quando eu vejo uma empreendedora avançando, para mim é uma vitória. Eu falo, eu não desisti lá atrás, tentei, mas Deus me sustentou e hoje Ele me usa para sustentar essas mulheres. Mas eu sei que essa tua passagem ela é marcante e foi exatamente isso que você viu para lançar essa sua mentoria? Foi a partir desses pilares? Então, a mentoria, ela surgiu bem depois, né? O desastre foi em 2019, se eu não me engano, e a Mentoring Class, ela surgiu há 4 meses. De lá para cá, eu vim trabalhando pequenos projetos que não tinha retorno financeiro. Passei em uma prova. Foram desde 2019 até, eu posso dizer que até 6 meses atrás, sem ter o que comer dentro de casa. Mentira. Recebendo ajuda de amigos da igreja e me posicionando ali no Instagram, tentando entender um pouco do Instagram. Por quê? Porque eu tinha falido a minha loja, eu precisava fechar. Quando eu fechei a loja, eu tinha poucas mercadorias. Continuei trabalhando até que Deus falou para mim, larga a mala branca. O seu lugar é ministrando, é cuidando das mulheres. Eu falava, como é que eu vou largar a mala? Como é que você larga uma mala de roupa que você vende? Né? E Deus falou, larga a mala branca que eu vou te sustentar. Foi difícil.
Pedi ajuda a vários amigos, empresários, eu batia porta aqui, porta ali, e todo mundo dizia para mim, Nanda, eu não vou te prender, porque eu sei que o seu chamado é indo a lugares, eu não vou te prender. Eu falava, gente, mas pelo amor de Deus, meus filhos estão em casa, eu estou recebendo ajuda de igreja, ajuda de não sei de onde, ajuda de amigo. E aí eu tive que fazer o quê? Voltar para casa da minha mãe, lá na casa da minha mãe, sair do meu aluguel, para recomeçar, para investir em mim. O dinheiro do meu aluguel eu investia em passagem, para ir no encontro network, e assim eu fui fazendo. Até que, certo dia, eu fui numa inauguração de um espaço e eu ganhei 2 horas para usar nesse espaço. Eu já não tinha mais motivação, mas eu falei, eu não vou desistir. E aí, de 17 mulheres que estavam nessa aula que eu dei de 2 horas, 7 entraram na Mentoring Class. Na mesma hora, 7 entraram. Você promoveu uma reunião. Promovi uma reunião. E dali você vendeu para falar sobre empreendedorismo. Porque eu ficava assim, gente, o que eu vou ensinar para elas? E aí Deus foi ministrando comigo. Ensina o que você sabe de melhor, que é empreender. Eu empreendo desde os 14 anos. Eu comecei vendendo kibe de porta em porta. E essas são as suas primeiras mentoradas ou já foram as primeiras. Eu tenho a Mentoring Class 1 e tenho a turma 2, 1 e 2. Tive algumas mentorias individuais, muitas de 0800, que eu queria o resultado. Então, eu dei muita mentoria de graça, ajudei muita gente de graça. E aí foi quando eu lancei a Mentoring Class 1, a turma 1, que veio nessas pupilas maravilhosas. E agora já estou em menos de... nós estamos em 3 meses. Com 2 meses eu lancei a segunda turma, com 8 mulheres. Que lindo. E na verdade, está buscando um posicionamento. Sim, para elas, ou para mim? Para você. Também, cada dia mais. Porque, assim, é interessante como essa questão, como algo tão recente, e você... Por isso que eu entendi, quando você falou que chora, que você se emociona, porque é algo tão novo e as pessoas te respeitam essa Sim. questão, né? Então, assim, eu acho que daqui quando tiver 100 mentoradas, tiver 1000 mentoradas, tiver 2000, você talvez, tomara que você mantenha essa tua essência. Mas a tendência é que as primeiras vão te trazer mais emoção, né? Porque eu falo que eu posso ter 500 mil turmas, eu posso ter a Lidere ou tantas outras mentorias que a gente trabalha com digital lança, né, produtos, esteiras, mas eu falo que a primeira turma é a turma que mudou a minha vida, mudou a minha história. Não só financeiramente falando, mas eu posso dizer para você que foi a primeira turma que me fez poder ir no mercado e fazer compra para meus filhos. Então, assim, eu posso ter 500 turmas, mas as primeiras nunca vão ser esquecidas, nunca. Eu falo para elas, vocês são um espelho para mim. E quando eu falo sobre posicionamento, eu falo para elas que eu não sou uma mentora por título. Eu sou uma mentora só pelo nome, porque eu falo para elas, nós estamos indo na mesma direção. Só que eu tenho alguns conhecimentos que eu posso agregar a vocês e eu vou aprender com vocês também. E aí, elas sim, sempre que possível, eu tô do lado, eu tô nas feiras, eu tô nos eventos que elas fazem, que elas produzem. Não consigo estar em todas, mas sempre que dá, eu tento me revezar. Tô em todas. E você tem um nicho específico de local ou não? Você atende a nível Brasil, a nível Rio? Como é que Não, se Deus me chamar, eu levo pro mundo. Pro mundo. A ideia é pegar de todos os lugares. Né? Recebi um convite recentemente para levar o Apaixone-se, que é um dos produtos que eu tenho, para uma igreja em Madrid, de uma amiga minha. Uau. Mas aí a gente precisa ainda, porque... Estruturado. Precisa. Então você vai bater lá e voltar, né? Eu tenho lugar para ficar, eu tenho tudo, mas o custo... não tem como a igreja arcar esse custo, né? Mas o convite está feito, eu tenho para onde ir. Então eu falo para ela, olha amiga, em breve estarei aí levando o nome de Deus. Então eu tenho 2 produtos, um para empreendedora, né? E outro para levar, através do nome de Deus, essa reconstrução de uma mulher. Seja ela em qualquer área. É isso. Chorando não, né? Mas porque eu e Nanda, a gente tem uma história, né? Uma história, que história! Então, eu estar aqui hoje, tem algo aqui. Há 10 anos atrás, a Nanda foi fotógrafa da minha marca de roupa. E a gente se reencontrou. 10 anos depois a gente se reencontrou e agora... A Priscila da Lois Alves. Meu trabalho complemento dela, porque eu
com a cartela de cores, né? Trabalha esse autoconhecimento que a gente conversou aqui hoje, e ela é a mentora que traz isso, a autoestima, o autoconhecimento, posiciona as empreendedoras, vão embora, ela dá a mão, como a Priscila falou. Então, hoje as pupilas dela vem fazer a coloração comigo, e aí consegue... É uma convergência, né? Exatamente. Uma convergência. Um trabalho em equipe. Então, né? sendo amiga da Gabi, é minha amiga, e a gente vamos ter parceria também, vamos desenvolver, vamos conversar. Não, pode contar comigo. E vou desenvolver parceria também. A primeira é o seguinte, quando você tem a pretensão de fazer essa masterclass, A Mentoring Class, a gente está na segunda turma agora, já está acontecendo. ah, Toda quarta-feira, né? E agora, a princípio, estamos em stand-by vendo como vai fazer. Ainda tô... então, olha só, eu vou lançar e depois você se vira aí. A próxima turma que ela for, alguém aqui vai ter um desconto ou vai ser de Com graça. Dá teu jeito aí. certeza. Dá teu jeito. Quero saber mais sobre a Ananda Rodrigues, quero participar. Vai dizer aqui nesse comentário, eu quero. É só mulheres, né? Só mulheres, da Só Mentoring mulheres, Class. Brasil todo. Mas se for aqui da região aqui da Baixada, melhor ainda, porque ela consegue dar a mão. Sim. Mas eu tenho uma pupila, deixa eu falar dela, Cris, ela veio do interior de Bauru, São Paulo, através do Instagram. Olha aí. E eu falo pra Deus, Senhor, abençoa o financeiro pra eu conhecer essa mulher. Ela veio do Em breve interior. ela vai falar. Uma mulher tão incrível. Maravilha. Então é isso. Diz que eu quero, ela vai arrumar uma condição diferenciada. O que é ali? Que fumaça tem ali? É o Sabe qual é? indicador. Ah, tá. Então, sabe qual é? Eu perdi até o fio da meada, mas olha só. Ela da mentoria, que você tava falando. Conta naquela câmera ali, como é que faz pra essa aqui? Como é que faz pra você te encontrar? Eu quero me matricular, eu quero desconto do Pesadão com a Gabi. Vê aí o que tu fala ali naquela câmera ali, como é que faz para poder saber mais sobre você. Então, gente, você pode me encontrar no @Nanda Rodrigues desculpa, @Nanda Rodrigues Oficial, gente, difícil, né? Nanda_Rodrigues Oficial. E só me chama no direct, lá na minha bio tem um link, você pode me chamar, falar que vem através de Pesadão, que vai ganhar desconto sim, né? Vai ganhar ensaio fotográfico, enfim. Nós temos bastante brinde lá para você e vai ganhar todo o acolhimento de uma mentora, né? Porque acho que mais do que isso, né? Eu costumo falar que a gente não ganha uma mentora, a gente ganha uma família e uma mãe, porque eu sou quase uma mãe, hein? A mãe também briga. Elas amam. Maravilha. Esse foi o Monte Webcast de hoje. Obrigado pela tua paciência, tua audiência. Inscreve no canal, dá aquele like. Duda, daqui a pouco tu vai sentar aqui para ser entrevistado. Fica com Deus aí, ó. Beijo do Pesadão, Deus é o dono do lugar. Tchau, gente.